Olá, camundongos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos viajar para uma cidade dos Estados Unidos assombrada por 3 irmãs sugadoras das vidas de criancinhas, mas que nos divertem há muitos anos. Vamos conhecer mais sobre Abracadabra. Um dos filmes mais clássicos do Dia das Bruxas, Abracadabra estreou em 1993. Mas apesar do tema do longa, ele não foi lançado no mês de outubro, mas sim em julho. No mesmo ano, a Disney lançaria O Estranho Mundo de Jack. E os produtores do estúdio acharam que a competição entre os dois filmes não seria saudável e afetaria a bilheteria de Abracadabra. Bom, acontece que nenhuma das duas produções foi tão bem comercialmente na época de seus lançamentos, mas com o tempo tornaram-se clássicos cult. Inclusive, em outubro já tornou-se uma tradição a exibição de Abracadabra nos canais da Disney. O projeto do filme começou na mente do produtor David Kirshner, que contava uma história similar à do longa para seus filhos. Com o tempo, ele foi desenvolvendo mais a narrativa e então chegou a ideia de Hocus Pocus, como é o título original do filme. Encosta aí! Quero ver sua carteira de motorista! A intenção inicial era que o longa fosse uma produção original do Disney Channel, mas alguns executivos viram um potencial maior na história e decidiram investir mais fortemente em Abracadabra, trazendo a história para o estúdio de cinema da Disney, o Walt Disney Pictures. Perfeito! Na reunião de pitching do filme, que é quando a história é apresentada ao estúdio para ser aprovada, os produtores penduraram 2 vassouras e um aspirador de pó no teto da sala e espalharam muitos doces por toda ela. A história do filme é ótima, mas será que os doces ajudaram o projeto a ganhar o sinal verde? Para que o filme pudesse acontecer, era necessário um diretor. E essa função foi oferecida a Steven Spielberg. Mas na época, ele acreditava que a Disney era um de seus maiores concorrentes e negou a participação no projeto. Só alguns anos depois que o aclamado diretor trabalhou em conjunto com a Disney. Então, quem dirigiu Abracadabra? Simplesmente Kenny Ortega. Esse mesmo, o também diretor de High School Musical e Descendentes. Kenny, nós te amamos. Vai mudar de forma e aspecto. Feitiço maligno, maléfico e místico. Vamos partir então para as maravilhosas bruxas de Salem. Irmãs, cantem! Winifred, Mary e Sarah. Começamos por Sarah, que divide o nome com a atriz que a interpreta, Sarah Jessica Parker. Muitos anos após sua participação no filme, Sarah descobriu na sua árvore genealógica uma mulher que foi presa por atos de bruxaria durante a caça às bruxas de Salem. Parece que o destino selecionou a atriz, não é mesmo? E tem mais, ela gostava tanto das cenas em que voava, que mesmo nos intervalos das gravações pedia para ficar pendurada, e foi pega algumas vezes lendo jornal em cima de uma vassoura. Mary foi interpretada pela engraçadíssima Kathy Najimy. Eu sinto cheiro de criança. Mas inicialmente, a atriz estava receosa de interpretar um estereótipo de bruxa e ofender feiticeiras de verdade. Já Winifred, a grande líder das irmãs, foi interpretada por ninguém menos que Bette Midler. Obrigada por esta maravilhosa apresentação. A personagem foi tão marcante para a atriz que ela já declarou que de todos os filmes que participou, esse é o seu preferido. Além da atuação, Bette também marcou a história do longa ao cantar uma versão de I Put a Spell on You. A música tornou-se um ícone de Abracadabra, e mesmo depois de tanto tempo, a atriz ainda não a esqueceu. Em uma turnê recente, ela incluiu a música na setlist e subiu no palco completamente a caráter.
No filme, Winifred costura a boca de um homem vivo, Billy Butcherson, mas em determinado momento, ele consegue se libertar e uma mariposa acaba saindo de sua boca. Afinal, ele ficou centenas de anos enterrado. Mas segurem o estômago, porque a mariposa que saiu da boca do ator era real. Isso que é se entregar ao personagem. A maquiagem de Billy é incrível, mas durante a concepção de alguns personagens, o estúdio achou que os maquiadores exageraram no horror e pediram para que os personagens fossem um pouco menos assustadores. O mesmo aconteceu com o gato Binks. A equipe de efeitos especiais havia feito uma versão ultra realista de um gato, mas novamente o estúdio pediu para que o personagem fosse um pouco mais amigável, e assim acabaram diminuindo suas garras. Aliás, Binks foi um grande desafio para a produção do filme. Além da sua versão em animatronic, vários gatos de verdade interpretaram o personagem. Isso foi necessário, pois alguns animais conseguiam ficar parados, outros sabiam dar a pata e outros eram melhores em pular. Então, cada um ajudou como podia. Gato idiota! Um fato interessante sobre o personagem Binks é que na versão original do filme, quando o personagem está em sua forma humana, a sua voz é dublada. O ator Sean Murray, que interpretava o humano, não tinha uma voz peculiar o suficiente que se encaixasse na época em que o filme se passava. Então, deixaram que Jason Marsden, outro ator, emprestasse a voz para Binks, tanto humano quanto felino. E aqui vai mais um fato curioso sobre o elenco. Vocês conseguem imaginar para quem o papel de Max foi oferecido inicialmente? Leonardo DiCaprio. Mas ele não aceitou. Fazer o quê, né? No filme, temos algumas aparições inusitadas. Satã, por exemplo, é interpretado pelo Disney Legend Gary Marshall, o diretor de O Diário da Princesa. Outra ponta inusitada em Abracadabra é, na verdade, de um cenário, e não uma pessoa. Após as bruxas serem queimadas na escola, Danny e Allison dançam em frente a uma fonte bem conhecida pelos fãs de Friends. Aposto que vocês nunca repararam nisso. Mesmo após mais de uma década, Abracadabra ainda habita o imaginário de muitos e muitos fãs do Halloween. E graças a isso, a Disney decidiu homenagear o filme e incluiu as irmãs Sanderson no show de Halloween do Magic Kingdom. Winifred, Mary e Sarah se unem a outros grandes vilões da Disney para assombrarem mais uma vez o nosso mundo. Olhem só. Mais uma gloriosa manhã. Me deixe enojada. Recentemente, a Disney anunciou uma nova produção de Abracadabra. Por muito tempo, uma continuação da história foi pedida pelos fãs, e até mesmo as atrizes principais se animaram com a ideia. Mas o que está planejado para 2018 é um remake da história. Então, pelo visto, não teremos as irmãs Sanderson originais de volta. Só nos resta torcer para que o novo filme seja tão legal quanto o primeiro. Nosso vídeo chegou ao fim, camundongos. Mas antes de me despedir, eu gostaria de deixar um desafio para vocês. Compartilhem muito esse vídeo, ou então terei que usar meu livro de feitiços, e vocês não gostariam de vê-lo em ação. Ah, e não se esqueçam de nos seguirem nas nossas redes sociais e visitarem o nosso site, ocamundongo.com.br. Até o próximo vídeo, e podem ficar calmos. Não vamos sumir por 300 anos.